Boa tarde, estamos iniciando agora a nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos continuando o estudo da semana passada na Epístola de Hebreus. Essa é a segunda parte e a última parte da Epístola de Hebreus. Vocês devem estar lembrados que na semana passada eu pedi para vocês darem uma lida, nessa carta aos Hebreus. Espero que vocês tenham lido. É um livro pequeno, relativamente pequeno, de apenas 13 capítulos, que eu espero que tenham conseguido ler durante essa semana. Na semana passada, nós estudamos a primeira parte da Epístola aos Hebreus. O que é que nós estudamos dessa primeira parte da Epístola aos Hebreus? Nós estudamos a parte doutrinária, em que o autor do livro aos Hebreus, ele desenvolve o pensamento em que Cristo, ou o pensamento não, é a realidade de que Cristo é superior a todos os ritos da antiga aliança. E ele fala, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes, a todo o rito sacerdotal, Cristo é superior à velha aliança. E nós vimos que o autor dessa epístola, que ninguém sabe quem é, ele usa umas palavras, excelente, é melhor, é mais, sempre se referindo ao ministério que Cristo desenvolveu. E agora, nessa segunda parte, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 10, a partir do versículo 19. Então, agora, do Hebreus 10, 19 até o final, no capítulo 13, ele vai desenvolvendo o que nós, como cristãos, devemos fazer para responder a esse tão grande sacrifício de Cristo na cruz por nós, quando ele morre e ressuscita para nos salvar, nos regenerar. O que é que nós devemos fazer? Devemos estar procurando algo que eu possa pôr ao lado de Cristo? Devemos fazer como eles estavam fazendo naquele tempo, aqueles cristãos que vinham do judaísmo, tentar voltar ao judaísmo? Ele nos ensina um caminho. E esse caminho começa com a palavra fé. Vamos ler? Eu vou ler com vocês, tá bom? Abra aí Hebreus 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Lembra aquele santuário, aquele santo dos santos que nós vimos na semana passada? Pelo novo e vivo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que belíssimo versículo esse 22. Cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns, agora ele vai dar conselhos práticos, Ele falou da fé, cheguemos com verdadeiro coração dentro desse santuário, através do sangue de Cristo, do seu corpo. E agora ele vai falar como vamos nos portar depois de entrarmos. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, agora um conselho prático, a nossa congregação como costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então ele fala, agora gente, temos, eu gosto dessa palavra, que ele usa no versículo 19, temos, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tenhamos ousadia, gente. Cristo nos salvou. Cristo nos redimiu.
Cristo é superior. Cristo é melhor. Cristo é a nova aliança. Cristo é o Filho de Deus que nos salvou, nos regenerou, nos transformou. Nós temos que ter ousadia para viver essa vida. E outra expressão que eu gosto que ele usou, né? No versículo 22. Olha que coisa linda, que eu já li, mas eu quero ler de novo para você, para guardar no seu coração, como guardou no meu. Chegando-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Olha que coisa, inteireza de fé. É assim que nós chegamos, para andar nesse novo caminho. O que é que fala o apóstolo João, né? Eu sou o caminho, Jesus nos diz isso, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós andamos agora por esse caminho que nos leva à morada eterna, a Jerusalém celestial. E agora ele vai desenvolver um dos capítulos mais belos da Bíblia. Se tivesse assim um ranking, né, dos capítulos mais bonitos da Bíblia, com certeza o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus estaria aí. Ele vai desenvolver o conceito de fé. Ele vai mostrar que a fé sempre andou junto com cada um desses servos de Deus, desde a antiguidade até os dias de hoje. E ele vai dar exemplos. Ele vai começar definindo o que é fé. Já que vocês vão andar com interesse de fé, vamos ver o que é a fé. E ele começa, capítulo 11. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Ora, capítulo 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Lembra de Tomé? Um dos discípulos de Jesus, depois da ressurreição, Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. E Tomé, por algum motivo, não estava com eles. Aí quando os outros discípulos falam, olha, Jesus esteve aqui conosco, Jesus falou a cada um de nós. Ele falou, não, eu só acredito se eu tocar lá nas feridas dos cravos, né? Isso tem lá no final do Evangelho de João. Eu só vou acreditar se eu tocar, se eu ver. Né? E depois, quando ele vê Jesus, né, Jesus mostra as mãos e ele fala ao Senhor. Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, Tadeu, ou Tomé, mas creram. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê. E aí ele vai começar um longo capítulo que ele vai citando os heróis da fé, aquelas pessoas que vieram antes deles, naquele século I, as pessoas que vieram antes de nós, e ele vai citando que todos eles viveram pela fé. Olha o que ele fala no versículo 2. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós cremos. E o primeiro exemplo de fé que ele dá na Bíblia é uma história que está lá no começo de Gênesis, que depois você já deve ter lido várias e várias vezes. Abel, né? Você lembra Abel? Os dois irmãos, Abel e Caim. Pela fé, e ele vai citar aquele acontecimento do sacrifício que os dois, ou da oferta que os dois deram. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé dele, mostrada pelo sacrifício, pela oferta que ele deu, ainda hoje fala. Mesmo tendo sido morto por Caim, né? Mesmo tendo sido morto por Caim. Mas a fé dele ficou registrada. E depois ele vai citando outra pessoa, Enoque, né? Aquele que foi arrebatado, né? Que sumiu, não é? Que ninguém sabe, né? Como ele foi. Igual a Elias. Elias subiu numa carruagem de fogo e Enoque, ninguém sabe o que ocorreu com ele. Só sabe que ele habita com Deus. Pela fé, Enoque, né? Foi trasladado para não ver a morte. Ele não viu a morte, como a própria Bíblia cita lá em Gênesis. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que é agradar a Deus. E um dos versículos chaves de compreensão da palavra de Deus. Ora, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os meus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A base é a fé. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. E agora ele vai continuando dando exemplo de fé. Noé, aquele que salvou a sua família do dilúvio. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que não se viu, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Esse capítulo, gente, eu queria, se você já leu essa semana, leia de novo, para reafirmar o poder da fé. A fé que nós devemos desenvolver, para reafirmar o meu e o seu compromisso com Deus. E se você não leu, leia, gente. Leia. Só o capítulo ele fala para si mesmo. Não precisa nem explicação, né? E agora ele fala, Abraão, o pai da fé. Pela fé, versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar, ele saiu lá da sua terra e foi para um lugar, a promessa que Deus enviou, que ele não sabia nem onde era. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e sair sem saber para onde ia. Era um homem de posses, Abraão, né? E acrescenta, pela fé habitou na terra das promessas, como terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. E ele vai falando de Abraão, vai falando de Moisés. Olha o que ele fala de Moisés, gente, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Leia ali Êxodo, né? Ele foi achado naquela cestinha de, sei lá o nome daquilo, esqueci agora o nome, né? Que a gente chama de Moisés. Ele foi achado na cestinha. Foi criado pela filha de Faraó, mas ele recusou ser chamado filho de Faraó. Escolhendo antes cestinha de vinho, finalmente eu lembrei, é a idade, né? Mas vamos continuar o nosso estudo. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha que coisa bonita. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a 10ª praga, né? Para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca,
o que tentando os egípcios se afogaram, um dos mais belos capítulos da Bíblia. Lá no começo de Êxodo, eles atravessam o Mar Vermelho, e durante aquela noite, Deus se coloca ao redor do seu povo. De dia, com a nuvem que acompanhava o seu povo. De noite, iluminando o seu caminho com fogo. E Deus envolve aquele povo durante aquela noite da travessia do Mar Vermelho. E os egípcios nunca chegam a eles. Isso é fé, gente. Muitos queriam voltar para o Egito. Mas Deus diz a Moisés, diz ao povo que marche. É isso que Deus está dizendo a nós hoje. Diz ao povo que ande no meu caminho. Diz a cada um de nós que eu estarei envolvendo cada um de nós, cada um de vocês. Mesmo que Deus disse lá em Êxodo, mesmo que Deus disse em Hebreus, o mesmo que Deus diz agora a cada um de nós. Esse capítulo me emociona muito. Toca o meu coração. E eu espero que toque o coração de cada um de vocês. E ele vai até o final, né? Pela fé, muitos morreram. E que mais direi? Faltar-me-á, versículo 32, faltar-me-á o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, foram torturadas, não aceitando o seu livramento, para alcançar a melhor ressurreição. Ele vai falar. Açoites, prisões, o próprio apóstolo Paulo. Esse é o caminho que nós temos que fazer, o caminho da fé. Que é o próprio Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade. Depois de ele falar, olha, Cristo é superior, agora andai nesse caminho, que é o caminho da salvação. E eu vou ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Abra aí. Se você ainda não abriu a sua Bíblia ou o seu celular. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o versículo toca muito no meu coração. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Autor e consumador da nossa fé. A gente canta muito essa música, né? Final de ano, né? Jesus Cristo. Considerai aquele, pois, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos erros. Considerai isso. Corramos essa carreira, andemos nessa carreira, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o caminho. Ele falou da doutrina lá no começo. Jesus é o superior. Jesus é melhor. Jesus é o mediador. Jesus é o suficiente. Agora ele fala, e aí? Como é que vocês respondem a isso? E ele vai ensinando esse caminho, que muitas vezes não é fácil.
Eu acho que hoje é muito mais fácil naquele tempo, né? Se você lê o capítulo 11, você vê como o povo, né, enfrentou, começa lá no Egito, o faraó, né, todo aquilo, o caminho pelo deserto, depois os reinos, né, os filisteus, todos aqueles que habitavam, se manter fiel a Deus. Hoje é bem mais fácil, mas nós temos que caminhar em frente, como o povo naquela noite em que ele atravessa o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Temos feito isso? Eu queria que você agora fosse ver essa comparação que o autor da Epístola aos Hebreus faz entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, gente, que fica no Egito, na península, né, do Sinai, representa a lei. O Monte Sinai é onde Moisés recebe a lei. É onde Moisés leva a lei ao povo. Lá na península do Sinai. É a lei. E ele então agora vai fazer. Nós vivemos no Monte Sinai, nós como crentes, sacerdotes, né? Cada um é sacerdócio santo, né? Ou nós vivemos, ou nós vamos ao Monte Sião, que é o monte do Evangelho. O Monte Sião faz parte de um conjunto de montes que cercam Jerusalém. E Sião era o nome também de Jerusalém, era todo ano, vamos a Sião, vamos a Israel, né? Então representa também Sião, isso, Jerusalém, Israel, o Evangelho de Deus, Cristo. E olha o que ele fala. Por que não chegaste ao monte, o versículo 15, 18, palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, os quais, ao ouvi-lo, pediram que não se falasse mais. Ele está indo lá em Êxodo, né? Porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado como dado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião, a nova aliança, e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Ele está falando da nova Jerusalém, da nossa nova morada. E a Deus, o juiz de todos, é o Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Essa é a Sião que nós esperamos habitar, a nova Jerusalém. Por isso que nós fazemos essa caminhada de fé, como fizeram cada um daqueles antigos que viveram antes. Olhando o autor, que é o consumador da nossa fé. Olha que recado ele está dando para nós, a cada um de nós. Depois a gente lê todo o livro de Hebreus. Chega nesses 2 capítulos chaves do livro de Hebreus. E agora ele encerra, né? Chegando já ao final, no capítulo 13. Ele fala de algumas coisas que nós, como cristãos, devemos desenvolver na nossa vida. Que muitas vezes nós não temos desenvolvido, né? Permaneça o amor fraternal. Ele fala, não esqueceis da hospitalidade, porque por elas, não sabendo, alguns hospedaram anjos, né? Falando lá
de Ló, né? E avisa para eles saírem da Sodoma e Gomorra, né? Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com ele, dos maltratados como sendo vós mesmos. Aí ele fala da hospitalidade que nós devemos ter. Depois ele fala do matrimônio, o leito sem mácula, né? A igreja, não só do matrimônio, homem e mulher, mas a igreja, esposa, noiva de Cristo. Ele fala do matrimônio, homem e mulher, mas ele aqui também fala da igreja, a noiva de Cristo, que somos nós. Sejam os vossos costumes sem avareza. Não seja avarento, não procure a riqueza do mundo. Não procure só a riqueza do mundo. Não seja como aquele mancebo que chegou ao Senhor, Senhor, lá em Lucas, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando ele, disse os mandamentos, cumpre os mandamentos. Ele fala, olha, Jesus diz, conhece os mandamentos? Ele fala, olha, eu conheço todos e pratico. Ele deve ter pensado, agora eu estou salvo. Jesus falou, vai e vende tudo que tem a dar aos pobres. Jesus olhou o coração dele e sentiu que ele amava demais a riqueza. Fez um teste de fé. Jesus só queria que ele falasse, eu vou fazer isso. Jesus nem queria que ele vendesse aquilo e desse aos pobres. Queria que ele desse o passo de fé, como Abraão deu com Isaac. Mas ele não foi, né? Isso é avareza. Ama demais as coisas materiais. Esse mundo hoje, né? As pessoas amam demais as coisas e usam as pessoas que deviam ser amadas. Nós amamos demais as coisas e usamos muitas vezes as pessoas. Contentai-vos com o que tens. Jesus disse, não te deixarei. Deus disse, nem te desamparareis. O Senhor é meu ajudador, não temerei. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé, dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. E ele vai dando alguns conselhos para a gente ter uma vida tranquila, uma vida andando segundo o caminho de Deus. E olha o que ele fala no versículo 8 do capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí ele dá um aconselho nesses dias, né, de tantas doutrinas falsas, falsos ensinos da palavra que nós recebemos de todos os lados. Olha o que ele fala, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam, os que ele se entrega. E ele vai dando os conselhos, a obediência do crente sacerdote, a santidade e o culto cristão. Ele vai falando para cada um de nós. Temos feito isso no nosso coração? Temos procurado esse caminho segundo a palavra de Deus? Temos trilhado esse caminho da fé? Temos nos achegado a Cristo, entrando no santuário, pelo caminho que Ele nos dá, caminho até Sião, a Jerusalém celestial. Um caminho de fé, um caminho de perseverança, um caminho de viver o cristianismo. Cada época com as suas dificuldades, cada época com as suas expectativas. Naquela época eles tinham dificuldades, tinham o Império Romano, tinham tudo aquilo. Hoje nós temos outras atrações, outras dificuldades, outras coisas que nos cercam. Mas nós devemos estar olhando
sempre para o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Que belo, né? Essa epístola de Hebreus, aos Hebreus. Porque esse autor que nós não sabemos quem é, né? Ele dá uma dica, né, no final de quem talvez ele seja. E a conclusão e as bênçãos finais, versículo 20, estou no capítulo 13. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Olha o que ele deseja a cada um de nós, aquele leitor daquela época, mas a nós hoje. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Operando em nós, para fazer a sua vontade. E ele dá uma pequena dica. Sabei que já está solto o irmão Timóteo. Então eu conheci o irmão Timóteo. A graça de Deus seja com todos nós. Que a graça de Deus seja com cada um de nós. E que a gente vá se aperfeiçoando a cada momento. Que Deus nos abençoe. Amém.